quem se trata esse o profeta. Vamos lá, agora é com vocês. Ele respondeu, não. Nesse versículo está o nosso tema. Que dizes? O que tens a dizer? Este é o nosso tema. Ok. Mas a pergunta foi: que dizes de ti mesmo? Ele não vai falar de si de jeito nenhum. De jeito maneira como alguém quer. Aí ele responde: disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24. Aparentemente há uma contradição aqui, no versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos... E lá no versículo 19, quem foi que mandou aquela turma lá? Vê o versículo 19. Vamos ler mais alto o 19, todos vocês. E este... Vocês perceberam aí? Quem mandou, ou os que mandaram aqui, foram os judeus. E lá na frente, quem foi que mandou? Os fariseus. Vamos explicar isso aí. Não tem nada errado. Fariseu tinha que ser judeu, mas nem todo judeu era fariseu. Aí as coisas aqui começam a se ajeitar. Versículo 25, agora sou eu. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem o Elias, nem o... Olha, os fariseus sabiam o que estavam perguntando. Nem o profeta, vocês... João respondeu o que eles perguntaram? Que nada, ele saiu pela tangente. Por que tu batiza? Ele respondeu por que batizava? Nada. Ele só disse, olha, eu batizo com água. Mas ele não estava perguntando como ele batizava. Mas vou explicar isso aí depois. Agora sou eu, né? Este é aquele que vem após mim. Aqui parece outra contradição. Irmão, a Bíblia só pode ser entendida pelos crentes. Quem não é crente fica aí batendo cabeça, miolo com miolo, neurônio com neurônio, célula com célula, e não assimila nada. Dá uma confusão, meu Deus, a Bíblia não presta, isso foi escrito por bêbado. Irmão, se um livro desse foi escrito por bêbado, eu vou tomar umas cachaças então. Se um bêbado consegue fazer um trabalho desse aqui, eu vou dizer, viu? Põe cachaça boa. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que foi... Oxi, vem depois de mim, mas ele já foi antes de mim. O que tem de concreto aqui? Tem uma revelação do Espírito Santo, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. 28 e último com vocês.
Ok. Betânia aqui não é a aldeia de Betânia, porque a aldeia de Betânia ficava do lado de cá. Essa aqui é outra Betânia, que tem algumas Bíblias que chamam de Betábara. Betábara. Mas vamos orar ao Senhor? Quem é que vai levantar aquela mão abençoada assim e elevar a voz e orar? Em nome de Jesus. Amém. Tome o vosso assento. Meus irmãos, geralmente, alguns textos na Bíblia, eles estão atrelados, vinculados, ou dentro de uma situação que nós chamamos de contexto histórico. Contexto, para aqueles que estão dando os primeiros passos, é exatamente a situação em que estas coisas aconteceram. E quando eu digo histórico, estou falando de acontecimento mesmo. Então, qual é o contexto histórico disso aqui? Nós, quando fazemos algumas leituras, nós entendemos que desde mais ou menos 430 anos antes de Cristo, lá o profeta Malaquias, até o profeta Malaquias, para frente decorreram aí esse período 430, 420, que alguns arredondam para 400 anos, que nós não tivemos uma voz chamada profética. Não tivemos um profeta. Os profetas vieram até Malaquias, aqueles profetas do Antigo Testamento, e foram contabilizados seus escritos ali com o profeta João, onde a Bíblia diz que os profetas vieram até João. Nós tivemos de Malaquias a João quase meio milênio, quase 500 anos, metade de um milênio, quase 500 anos. Então, muito tempo sem Deus falar, isto dentro de uma situação histórica. Agora, Deus, depois desse tempo todo, Deus envia João Batista. E a mensagem de João Batista não era diferente daquela mensagem que nós já mudamos. A mensagem dele era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual era a mensagem de João, irmãos? Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. O reino dos céus e o reino de Deus são termos intercambiáveis, ou seja, são sinônimos. Reino dos céus, reino de Deus. Há quem queira fazer a diferença, mas não vai dar muito certo isso aí não. Ora, João Batista havia há exatamente 40 dias atrás batizado Jesus no Rio Jordão. Portanto, esse texto aqui não está falando do momento em que Jesus foi batizado. O texto que fala do momento que Jesus foi batizado é aquele que diz que logo após o batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, historicamente aqui,
Este é o texto em que ele vai dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele já conhecia. Ele tinha dito: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, ele me avisou: ora, aquele que tu batizares e ver sobre ele descer o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, é esse que batiza com o Espírito Santo. E por que não dizer também geográfico? Mas nós sabemos que dentro dessa situação geográfica, dentro da situação religiosa, os escribas e fariseus, eles vinham até Jesus para serem batizados. Aliás, até Jesus não, até João, para serem batizados com água. Mas João era aqueles pregadores que eu acho que hoje não se daria muito bem. Porque João não... As verdades de João eram verdades, assim, para muitos melindrosos na igreja de hoje. Era muito duro, João era muito ríspido, era um grosseirão, era um caipirão. Mas quando João viu aquela turma de escribas e fariseus se apresentar, João disse para eles: raça de víboras. Irmão, isso é tratamento que se dá para quem vem se batizar? Está escrito em Mateus capítulo 3. Vai eu chamar alguém de raça de víbora aqui, no dia seguinte eu estou lá na cadeia. Metade da igreja se juntou e me levou com aquele que eu chamei raça de víbora. Mas é Bíblia. Não posso fugir da Bíblia, tem que... Estou chamando ninguém aqui de raça de víbora não, viu, irmão? Por favor, aqui tem a nação eleita. Amém? Tem a nação eleita. A não ser que alguma víbora entrou no meio, né? Entrou no meio, e se entrar no meio, irmão, nós vamos queimar essa fogueira aqui, e ela vai pular fora desse fogo, e se ela morder alguém, Jesus não vai deixar lhe afetar quem ela mordeu. Os irmãos podem crer nisso? Ela até pode morder, pode até ficar pendurado no dedo. Balança essa víbora no fogo, que ela vai ser queimada e você vai dar glória a Deus. Mas esse era o discurso de João. Mas João ficou assim um profeta, não sabia ao certo se era profeta, o que João era. Então o que acontece? Versículo 19, o que acontece? Aqueles judeus que foram se batizar e que João não aceitou batizá-lo. Hoje às vezes, irmão, a gente aí tem igreja, irmão, infelizmente tem igreja aí que, eu vou dar nome aqui para não haver problema, mas tem igreja que o cara está lá, o ancião que está batizando, quem quer se batizar? Vem, e o cara vem bêbado, e vai lá e se batiza. Sabem dessa história? Pois é, tem igreja que faz isso. Por isso nós devemos, cada um de nós deve ter o cuidado de saber quem estamos batizando. Até aqui tudo bem, irmãos? Pode dar glória a Deus ou está muito duro? Então tá bom, tá. Então, vamos para a Bíblia. O que diz o versículo 19? Então é esse contexto histórico, geográfico, onde João estava geograficamente, estava às margens do Rio Jordão, estava por ali batizando, havia muita água ali, e João estava batizando. Quando ele recebe uma comitiva, vê o versículo 19. E este é o testemunho de quem? De João. Os irmãos não fechem a Bíblia. Quando os judeus mandaram de onde, irmãos? Quem eles mandaram? Sacerdotes e levitas. Com que objetivo, irmãos? Para perguntar a João. Perguntar o quê? Quem és tu? Quem você é, rapaz?
Você está batizando o problema de João? Essa aqui é uma condição judaica, os judeus eram zelosos, irmãos. Ninguém pensa que isso aqui era xiitismo, era religião xiita, eles eram duros demais. Sim, todas essas coisas são verdade, menos xiita. Mas eles eram zelosos. De repente surge no cenário da Palestina alguém batizando. E batizando o judeu. E mandando os judeus se arrepender, porque era chegado o reino do céu. E fazendo seleção. Você é o batismo, você não. Agora imagine você chegar a João Batista. Ô, pastor João, eu quero se batizar. João apontar o dedo dele na sua cara e dizer, você não, rapaz. Você vai se arrepender primeiro dos seus pecados. Quem é que aguenta isso aí hoje? Mas esse era o contexto religioso de João Batista. Então aqueles inquisidores, foi uma junta de inquisição, vamos chamar aqui, que foi questionar João, de Jerusalém, que era a sede do comando judaico. Lá no versículo de número 24, nós sabemos que vieram da parte dos fariseus. De imediato eu já entendo que esse dos fariseus aqui fazia parte do Sinédrio. Sinédrio era o tribunal judeu, julgava as questões políticas, religiosas, todas as questões, era o Sinédrio que julgava. E o Sinédrio era composto por fariseus, escribas, saduceus, e entre essa turma toda aí estavam os sacerdotes. É tanto que o presidente do Sinédrio aí era o sumo sacerdote. E os levitas, que muitos deles também eram teólogos. Levitas? Sim, aqui eles estão, está implícito no texto. Então eles foram até João perguntar para ele, quem é você, rapaz? Foi uma comitiva sacerdotal. Esta foi a causa. Por quê? A causa porque, com certeza, por um lado, João era um batizador. E quem autorizou João? João não pertencia ao Sinédrio. João surgiu assim, de repente, no cenário e começou a batizar. João vem do deserto e não frequenta Jerusalém. Como é que fica isso? Então, mandou-se aí uma comissão do Sinédrio. E qual era o objetivo dessa equipe, dessa comissão que foi até João? Era matá-lo. Matar, pastor Vicente? Sim, era matá-lo. Vamos ver aí um versículo que dava autoridade aos judeus de matar. Embora politicamente eles não pudessem. Os judeus naquela ocasião não podiam matar, mas matavam. Matavam. Eles pegaram em pedra para matar a prostituta. Eles mataram Estevão. Paulo acompanhava os crentes que eram perseguidos e eram apedrejados. Eles matavam. Passava por cima da lei romana e matava. E a lei romana ficava só olhando para os judeus, porque era o único povo debaixo do jugo romano que tinha suas próprias leis religiosas, que não era obrigado a adorar o imperador. Então, Deuteronômio 18 e 20, aí está escrito, o profeta que presumir, olha aí, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome. Moisés escreveu isso aqui da parte de Deus, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta, o que, irmãos? Morrerá. Quem se apresentasse falando em nome de Deus e não passasse no escrutínio dos judeus, do Sinédrio, tinha que ser apedrejado. E qualquer profeta que falasse em nome de outros deuses,
também seria apedrejado. Então eles foram lá para ver em nome de quem João estava falando. De qualquer maneira, irmãos, João estava em perigo de morte. De qualquer maneira. Então, no versículo aí de 1:20, e confessou. Olha, eles perguntaram: quem és tu? No versículo 19. Quem és tu? E o texto bíblico 20 diz: e confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Irmãos, eu fiquei aqui me arguindo, me perguntando e questionando ao texto se essa ou esta pergunta ela está completa ou ficou devendo alguma coisa aqui nessa interrogação que está nas entrelinhas. Por que João diz assim, e confessou, e não negou? Então, essas duas palavras me levam a uma especulação. E confessou, e não negou, eu não sou o Cristo. Implicitamente, eu entendi que, como João disse que não era o Cristo, porque só depois eles começam a fazer outra pergunta, eu entendi que eles perguntaram para João, a primeira pergunta: és tu o Cristo? Eu entendi isso, mas eu não quis ficar apenas com o meu entendimento, sem que descobrisse no texto esta corroboração. Então eu fiz uma pequena exegese. Exegese é quando você pega as palavras em que o texto originalmente foi escrito e faz uma análise mais aprofundada do ponto de vista textual e contextual. Então, quando eu fui ler e confessou, eu descobri um verbo homologel. Homologel é o verbo confessar no grego. Mas isso não me respondeu tudo. Eu fui buscar, então, em que situação se usa a flexão do verbo homologel. Porque no português a gente diz assim: confessou, confessamos, confessaremos, tem flexibilidade do verbo. O verbo trabalha dentro do tempo. E esse verbo aqui, homologel, não vou nem pedir para os irmãos falarem, só era usado diante de uma acusação. O tempo desse verbo, confessou aqui, na língua original, era preciso que alguém acusasse para que ele se defendesse. E na defesa, ele usaria esse verbo. Os irmãos estão me entendendo? Quando a Bíblia diz assim, e confessou, no original grego está dizendo, depois de ter sido acusado. Ou seja, ele foi questionado, és tu o Cristo? Não estou entendendo? Uma palavra original que leva para um sentido mais amplo, não tem nada errado na língua portuguesa. Só estamos apenas dando mais flexibilidade à compreensão do texto. E eu tenho uma outra palavra, ou que. É a palavra não. Olha aí, ele diz, e confessou, eu não. Ele diz não. Eu não sou, porque ele está dizendo assim, homologel ego exo eimi Christos. Vamos traduzir. E confessou, eu não sou o Cristo. Mas quando ele diz confessou, é porque ele foi acusado. Aí ele diz, eu, ego, no, não. Aí esse não aí é o que. Que também é usado, irmão, exclusivamente para perguntas. É aqui que eu peguei o texto.
Esse ou que aqui só é usado para perguntas que se aguarda uma resposta afirmativa. Por exemplo, eu pergunto assim, vamos imaginar que eu imagino que ele foi perguntado assim: não és tu o Cristo? Então, uma pergunta que se obteria uma resposta positiva. Rapaz, não foi você que fez isso? Embora haja um negativo, mas a expectativa de quem pergunta é resposta positiva. Então eu tenho duas palavras aqui que me levam a entender que João foi primeiro perguntado se era o Cristo. Agora, no versículo 20, ele vai dizer: não. E confessou. Olha aí, e não negou. Ele confessa e não nega. E o que ele diz? Eu não sou o Cristo. Foi a primeira pergunta. Quem tu és? A pergunta era: vamos lá saber quem é esse João aí. E a primeira pergunta, se eu tiver certo na minha exegese: és tu o Cristo? João diz: não, eu não sou o Cristo. Segunda pergunta, irmãos. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Então vamos para a segunda pergunta. Eu não sou o Cristo. E depois? O que diz aí o texto? Então, quem és, pois? Qual é a sequência aí? És tu o Elias? Por que eles perguntaram se era o Elias? Da mesma forma que eu entendo que eles perguntaram se ele era o Cristo, porque os judeus estavam respaldados nas Escrituras. Aquele texto das 70 semanas de Daniel faz promessa de que viria um sobre o povo da cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados. Está lá em Daniel 9:25, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. O Cristo faria isso. Por isso eles perguntam: és tu Cristo? Vieste extinguir o fim dos pecados? Vieste expiar a iniquidade? Vieste trazer a justiça eterna? João disse: não. Não tenho esse gabarito. Não sou eu, não. Aí vem uma outra pergunta: és tu o? A segunda pergunta é o profeta. Vamos lá, parece que eu inverti aqui. Não, o Elias. Está escrito aqui o profeta? Tá. És tu o Elias? Por que perguntaram se João era o Elias? Porque também estava escrito lá em Malaquias, capítulo 4, de que Deus enviaria o profeta Elias. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Vocês viram que eles foram cercando João? Era inteligente, irmão. João, tu és o Cristo? Não sou. Segunda pergunta: tu és o Elias? Olha, porque o Elias, ele vem antes do grande dia do Senhor. És tu Elias? E João diz o quê? Não sou. Mais uma vez, João nega: não sou. E depois? És tu o profeta? Quando eu digo és tu profeta, ou um profeta, eu estou generalizando. És tu um pastor? Eu estou dizendo que o irmão é um pastor. Mas se eu digo assim: és tu um pastor de Jaú? O irmão faz parte do corpo eclesiástico de Jaú. Mas se eu perguntar: és tu o pastor?
eu vou entender, és tu o pastor de Jaú, eu vou entender que o pastor é aquele que é o responsável. Até aí tudo bem? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu começo de novo. Ok. Mas por que eles perguntam, vão fechando o cerco? E por que eles perguntam se João era o profeta? Porque também havia em Deuteronômio 18, 18, está escrito assim. Irmãos, os judeus conheciam a Bíblia, viu, irmãos? Infelizmente, hoje a igreja não acompanha muito esse negócio de leitura de Bíblia. Uma boa parte dos irmãos não gostam de ler a Bíblia. Se a igreja hoje se empenhasse em ler mais a palavra de Deus, nós estaríamos aqui. Cada um de nós seria muito mais forte do que aquilo que já somos. Deuteronômio 18, 18. Eis que lhe suscitarei um profeta. Agora o artigo é um, porque está jogando para o futuro. Eis que vou suscitar um profeta, que no meio de seus irmãos, como tu, a semelhança de Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. Era alguém semelhante a Moisés. Então, Moisés escreve da parte de Deus que no futuro, Deus levantaria no meio deles um que fosse igual a Moisés, e que esse traria a palavra de Deus na sua boca. Tudo isso, irmãos, apontando para Jesus. Tudo isso apontando para Jesus. Ora, e agora, o que João responde? E respondeu, versículo 21, que os irmãos estão aí com a Bíblia aberta. E respondeu, versículo 21, as duas últimas palavras, as três últimas. E respondeu, não. Então eu vou perguntar à igreja: João era o Elias? João era o Cristo? João era o profeta? Ele estava mentindo, ele estava só sendo humilde? Ele estava falando a verdade. Mas aí, irmãos, os judeus ficaram na mesma. Ora, aqueles que nos mandaram, eles querem o quê? Eles querem uma resposta. Eles querem saber o que você fala de você. Eles querem que tu nos diga quem tu és. Então, que dizes de ti mesmo? Esta é a pergunta crucial. Quem é você? Quem você é no conselho de Deus? Quem você é debaixo da mão de Deus? Quem você é quando Deus te chamou? Quem você é quando Deus te encheu de Bíblia? Quem você é quando nasceu de novo? Depois que nasceu de novo? Fala para mim. Você pode dizer, eu sou isso, aquilo, se você olhar para você. Mas se você olhar para Jesus, quem você vai dizer ser? O que você dirá de você, olhando do ponto de vista de cima para baixo? Daqui para lá, aí eu levanto a voz. Daqui para lá eu posso. Daqui para lá eu mando.
Daqui para lá eu tenho 40 anos de igreja de Jaú. Daqui para lá eu sou dizimista e eu estou no comando. Daqui para lá eu nem dizimista sou. Daqui para lá eu vou no culto de terça-feira, mas só para bater papo. Daqui para lá essas mensagens aí não me interessam. Parece muito com teologia. E não sabe separar nem teo nem logia. Quem somos diante de Deus? Quem você é diante de Deus? Para que Jesus te chamou? O que você é diante da sociedade? Somos galinhas chocas escondidas debaixo de uma moita por causa do barulho do mundo? O mundo bate a mão, a gente se encolhe? É isso que somos? Está aí o governador de São Paulo sendo processado só porque reteve algumas cartilhas que trazia no seu ensino: ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Quem viu o jornal hoje está aí, está lá. E agora o juiz mandou liberar as cartilhas. Eu pergunto para a igreja: você que nasceu homem, o que você é? Fala para mim. Você virou mulher? Foi uma escolha sua? E se o juiz disser que você não nasceu nem homem nem mulher, o que você vai fazer? Vai se encolher debaixo da mesa? Quem você é por causa dessa palavra? Quem você é? Eu pergunto à irmã: a irmã virou homem? Quem somos? Irmão, o diabo está vindo sobre nós com tudo que ele pode ter, e tem, e pode fazer, e está fazendo. É lutar contra a família. Se ele conseguir inculcar na cabeça dos nossos filhos que nenhum deles nasce homem nem nasce mulher, ele vai escolher o que ele quer ser. Quando vocês verem dois homens se casando, ali não estão dois homens segundo a lei. Está ali um que é homem e outro que escolheu ser mulher, embora sendo homem. E você? Concorda com isso? A igreja concorda com isso, irmãos? Quem somos? És tu o Cristo? Não, eu não sou. És tu o Elias? Não, eu não sou. Isso é prerrogativa de Jesus. És tu o Elias? Não. És tu o profeta? Também não sou. Isso é coisa de Deus. É Deus que... E tu quem és? Irmãos, que igreja somos no século 21? Somos aquilo que a sociedade determinou que nós fôssemos. É aquilo que a justiça determina que sejamos? Eu estou com a lei, estou com a justiça, não sou fora da lei. Mas não vou negar a palavra de Deus. Se a Bíblia disser pedra é pedra, eu vou dizer pedra é pedra. E se alguém disser não, pedra não é mais pedra não. Pedra agora, ela vai escolher se pedra é água. E se você não confessar que pedra é água, eu lhe ponho na cadeia. O que você vai dizer, meu irmão?
Pedra é pedra ou porque a lei está dizendo pedra virou água? Irmão, isso é sério, irmãos. Tem gente que está se encolhendo, acho que a polícia vai estar aí fora esperando o pastor Vicente. Não tem problema não, pode me levar. Passa os céus e a terra. Mas esta palavra não vai mudar. Esta palavra é Bíblia. Ela é Bíblia. E eu tenho que aceitá-la como palavra de Deus. Quem você é, João Batista? Eu preciso dizer aos magistrados quem você é. Rapaz, volta lá e diz para essa turma lá: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou só isso, a voz do que clama no deserto. E de quem é a voz do que clama? É a voz de Deus, irmãos. A igreja ainda consegue ser a voz de Deus. Ainda conseguimos ser a voz de Deus. Quem somos nós? Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus nos deu condição de ser profeta, Deus nos chamou para filhos. E o que somos no meio dessa geração perversa? E o que somos, irmãos? Não tem língua estranha, né? Alguém já saiu falando que eu proíbo língua estranha. Está repreendido em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entra na casa do teu Deus. A Bíblia diz: com decência e ordem. Não é porque é a igreja de Deus que o irmão veio aqui porque Jesus lhe salvou, vai sair pulando banco, saltando para um lado para outro. Não, irmão, lugar de saltar lá no zoológico. E aqui vivemos em comunidade. Há um comportamento comum, usual entre nós. Quando a igreja dá glória a Deus, nós damos glória a Deus. Mas quando eu digo aqui, José morreu, você não vai dizer aleluia. Não, irmão, isso é contrassenso. Quem somos? E tu, João? Eu sou apenas a voz do que clama do deserto. E agora eu tenho uma mensagem para vocês, viu? Seus saduceus, seus fariseus, seus escribas, seus sacerdotes, seus levitas teólogos, minha boca, endireitai o caminho do Senhor. Vocês entortaram a lei. Vocês bagunçaram a palavra de Deus. Vocês a transformaram do jeito que vocês acham que está certo. Eu sou a voz. E vocês são tortuosos, são entortadores, são mutiladores da palavra de Deus, são profanadores da verdade. Quem são vocês? Se não houver templo para nós pregarmos, irmãos, se chegar um dia em que nossas igrejas não aceitarem mais uma palavra como esta, vamos procurar uma beira de rio, nem que seja poluído, mas vamos dizer: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para o céu, Ele regenera, Ele liberta o homem do pecado, Ele transforma numa nova criatura. Ele salva os arrependidos, não importa o que achamos que somos. Aqui era um grande momento de João dizer: eu sou Elias. Então vem cá, Elias aqui tem um espaço no nosso governo. Eu sou o profeta. O profeta fica conosco. Quem você é?
Olha, eu não sei quem eu sou, não tenho identidade própria. Uma coisa eu sei quem eu sou, apenas a voz do que clama no deserto. No deserto, que os judeus transformaram a sociedade num deserto espiritual. Mensagem sem Deus, Bíblia sem Cristo, Evangelho sem salvação, deserto, 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 choro sem lágrimas, alegria da boca para fora. Esse é um deserto que vivemos hoje. Mas aqui está a igreja do Senhor, aqui está a noiva de Cristo, que nesta noite pode dizer: Jesus, eu quero também participar desta voz. Eu quero ser um arauto, nem que seja no deserto, nem que ninguém me escute, Jesus, nem que seja no meio das cobras, porque pregar, irmão, onde todos batem palmas, é maravilha, mas pregar no meio de cobras, só debaixo da graça de Jesus Cristo, só debaixo da autoridade de Jesus. Ela pode até morder, mas vai morrer no fogo queimada. Quem somos, igreja? Somos a voz do que clama no deserto. E quem não é essa voz, endireitai o caminho do Senhor, endireita a tua vida. Ora, irmãos, eu sei que eu poderia me estender mais, mas eu só tenho 6 minutos. E eu gostaria de fazer uma pequena ilustração. Uma pequeníssima ilustração. Eu li que há 50 anos atrás, o famoso evangelista W.E. Sangster, em uma consulta médica, ele descobriu que era portador de uma doença incurável. E que seus músculos iriam se retrair e se encolher, tomar conta até mesmo da sua voz, e ele perder a voz. Ele tinha certeza, ele perderia a voz em função daquela doença. Ele tinha uma filha que sempre ensinava, levava para a escola bíblica dominical. Era uma bênção. Mas naquele dia de manhã, era uma manhã de Páscoa, onde a igreja celebraria a ceia do Senhor. Ele tentou falar e já não tinha mais voz. O que lhe restava eram alguns poucos movimentos na mão direita. Pegou uma folha de papel. Ele estava falecendo, porque seu cérebro também estava parando. E escreveu a seguinte frase: é terrível acordar no domingo sem voz para proclamar. Era um evangelista nato. Era um evangelista corajoso, destemido. Naquela manhã ele constata e diz: é terrível acordar no domingo, sem voz para proclamar que Cristo é Senhor. Ele estava escrevendo para sua filha, que tinha ido à escola dominical e com certeza haveria de voltar e o encontraria morto. E ele faz esse bilhete. É terrível acordar no domingo de escola bíblica dominical sem poder proclamar que Jesus é Senhor. Aí ele escreve, faz um ponto e escreve mais uma palavra: porém.
Isto me deixou inquieto. Porém, entretanto, todavia, é como se ele aqui ficasse batendo nesta palavra. Mais terrível ainda seria ter uma voz e não ter nada para proclamar acerca de Cristo. Ele desmaia e deixa aquele bilhete. E a sua filha, quando lê aquele bilhete, a partir daquele dia, torna-se uma das maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Irmãos, existe uma doença espiritual passando no nosso meio. Atrofiamento do Evangelho. Já não pregamos mais com aquela ousadia. O negócio hoje, a maior parte da igreja gosta daquela mensagem. Receba, Jesus está lhe dando uma casa nova. Está lhe dando um carro novo, está curando o seu câncer. Eu sei que Jesus cura câncer, eu sei. Já olhei para uma dirigente do Ciclo de Oração e apontei o dedo para ela sem saber que ela estava cancerosa e disse para ela: Jesus está curando o teu câncer. Na semana seguinte ela nos procurou na igreja e deu o testemunho que o câncer havia desaparecido. Mas por outro lado eu já vi muitos cancerosos irem para a eternidade com a doença. Jesus cura ou deixa de curar. Ele é soberano. Fazendo ele é Deus. Não fazendo ele é Deus. Jesus é Deus em qualquer condições. O que vamos responder para os nossos escrutinadores? Quando nos perguntarem acerca daquilo que somos, lá na faculdade, o que o irmão é? Lá no seu trabalho, o que a irmã é? Na rua, o que você é? O que somos? Que tipo de voz nós somos? Ou já estamos atrofiados espiritualmente? O objetivo dessa mensagem é: levanta-te e proclama: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor na tua casa. Jesus Cristo é Senhor no teu quarto de intimidade com teu esposo. Tem um grande pastor ensinador aí de milhares que diz que dentro de um quarto o que um casal concorda fazer, pode fazer, está errado. A Bíblia diz: seja o vosso leito sem mácula. O que somos na intimidade do nosso quarto, devemos ser à mesa sentados com a nossa esposa. A sala assistindo o programa de televisão, diante do computador na calada da noite. Teve um rapaz que me procurou e disse: pastor, quando eu ligo o computador meu coração dispara, eu fico doido querendo ver pornografia.
que eu faço, pastor? Ou você muda, ou você deixa Jesus te libertar. Ou nunca serás livre. Mas se o Filho do Homem nos libertar, a igreja fique de pé. Verdadeiramente sereis livres. Igreja, os tribunais, a sociedade, o mundo, os governos, todo mundo diz, a nossa nação é o quê, irmãos? Não se mete com religião, o que ela é? Laica, não é isso? A gente não se mete com religião, mas cada cidade tem um ídolo, uma santa que é a padroeira daquela cidade. Você vai no hospital, está cheio de ídolos. Patrocínio. Quem somos, irmãos? Eu não posso quebrar e nem vou quebrar e jamais quebrarei os ídolos do mundo. Eu convoco a igreja para não quebrar os ídolos do mundo. Mas como, pastor? Sim, eu convoco os senhores e as senhoras para não quebrarem os ídolos do mundo, mas quebrar todos os ídolos do coração. Amém, irmãos? Vamos quebrar os balaíns? São os ídolos de nossa casa? Que vós somos? Qual é a voz que proclamamos? A quem nos curvamos? Na presença de quem, igreja, nos curvamos? Irmão, você já viu a postura de um muçulmano? Sabe qual é a postura de um muçulmano verdadeiro? Só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Vocês já viram grupos teatrais fazer uma peça de Maomé homossexual? Mas conosco fazem o que querem. Que voz nós somos? Não vos estou convidando à violência, não, mas estou convidando a ser fortes. Só Deus é Senhor e só Jesus é o nosso Salvador. Jesus me salvou e fim de conversa. A minha salvação eu não negocio. Eu não negocio, eu não negocio, eu não negocio. Jesus me salvou, eu não negocio. Querido Deus, eu não preciso usar de violência, eu não preciso ser violento e sair quebrando ídolos por aí. Não, Senhor, mas eu posso me contrapor aos ídolos que estão dentro de mim. Senhor, eu clamo a Ti. Dá-nos coragem. Dá-nos coragem. Tu nos deste o Teu Espírito para termos ousadia. Sim, Senhor, de entrar no santuário e cheio do Espírito Santo, dizer: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Aqui está tua noiva, Senhor. Aqui está tua noiva.
Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo, o povo que tu salvou. Aqui estão teus filhos, Senhor. Você pode segurar na mão do teu irmão, está do teu lado, segura mesmo. E os que estão nos corredores, se afastem, pegam na mão um do outro. Eu quero abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês. Mas o Senhor pode abençoar. A Bíblia diz: abençoarei a quem tu abençoares. Papai do céu, Senhor de todo o universo, Senhor dos vivos e dos mortos, Senhor de todas as gerações dos homens. Os governos passam, as leis mudam, a tua igreja está sempre debaixo da bigorna, levando pancada, sempre tem um verdugo, um Perseu do anticristo, a bater na tua igreja, e nos bate. Oh, Jeová, em nome de teu filho amado, eu peço a ti, Senhor, remove, Senhor, remove o magistrado, remove o governo, remove o verdugo que está com os pés nas nossas costas. Em nome de Jesus, ó Deus Pai, eu abençoo aqui a tua noiva. Eu abençoo a noiva do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu proclamo as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos que já nos foram outorgadas e estão disponíveis nas regiões celestiais. Senhor, em nome de Jesus, este teu filho, essa tua filha, que está de mãos dadas, que está importunada por qualquer elemento das trevas, qualquer que seja o demônio, em nome de Jesus, Senhor, eu ordeno, em o nome de Jesus, eu ordeno, em o nome de Jesus, eu ordeno, em o nome de Jesus, eu ordeno, sai! E a igreja receba a bênção do Senhor. A igreja pode dizer amém? Agora levante suas mãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o eterno amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Abraça o seu irmão, vá para sua casa abençoado.